Bom dia, meus irmãos. Não vou começar com paz do Senhor, porque nós não estamos no culto, né, como o pastor disse. Bom, o pastor já me apresentou, meu nome é Evandro, sou presidente do PL Jovem Distrito Federal. Além disso, sou assessor da deputada Bia Kicis também, faço a comunicação dela. E hoje, antes de começar, pastor, peço licença para propor uma homenagem ao Clezão. 1 minuto de silêncio em homenagem a esse patriota. Muito obrigado. Pessoal, eu quero falar sobre um tema que todos aqui já conhecem, todos aqui certamente já vivenciaram, presenciaram ou conhecem alguém que já passou por isso, que é a doutrinação no ambiente escolar. E existe um movimento, um instrumento que foi criado lá no ano de 2007, que combate a doutrinação no espaço acadêmico, que é o Escola Sem Partido. Esse movimento ele foi criado pelo procurador Dr. Miguel Najib, procurador de São Paulo, atuando aqui em Brasília. E ele foi criado para ajudar famílias no combate a esse câncer que é a doutrinação em sala de aula. E por que eu coloquei essa frase aqui? Escola sem partido, a pior ameaça que a esquerda pode viver. Essa frase aqui é simplesmente do José Disseu, a mente do PT. Vou passar aqui o vídeo para vocês. Acho que não foi. A pior ameaça que nós vamos viver é a escola sem partido. E a cultura e a educação é onde estão as mentes e os corações. A pior ameaça que nós vamos viver é a escola sem partido, porque a cultura e a educação é a mente, é o coração. E a esquerda entendeu isso. A esquerda entendeu que quem domina o sistema educacional domina a sociedade. O desembargador Sebastião Coelho falou aqui um pouquinho sobre ativismo judicial, o que tem acontecido no Ministério Público, o que tem acontecido no Supremo Tribunal Federal. E todo esse processo, todo esse mecanismo começou na sala de aula, nada por acaso. O Xandão não foi parar naquela cadeira por acaso. Em algum momento ele foi doutrinado. Esses dias, por exemplo, publicaram um vídeo do Fachin dizendo que o melhor professor que ele teve na universidade era do movimento Sem Terra. E ele falava isso com orgulho. Ele se espelhou, olha, o meu mentor, o meu melhor professor que eu tive na universidade era do movimento Sem Terra, do MST. E eu sinto orgulho disso. Porque ele desencadeou vozes dentro de mim. Ele foi responsável pela minha formação. Ele falou isso com orgulho, gente. Ou seja, todo o processo começa na academia, o que é aplicado hoje no Ministério Público. Hoje você tem Ministério Público, o sistema educacional em geral, escolas, universidades. Todos os espaços estão dominados porque eles entenderam que, por meio da cultura, por meio da educação, é que se toma o poder. O poder não está na cadeira presidencial. A cadeira presidencial, o professor Olavo dizia, que é a cereja do bolo. A esquerda tem uma grande preocupação em ocupar os pequenos espaços. Eles estão preocupados em ocupar uma comunidade, em ocupar um sindicato, uma ONG. Eles estão preocupados em ocupar pequenos espaços nas comunidades, porque eles entendem que alcançando os pequenos espaços se chega ao poder. E eles estão no poder. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, eles não saíram do poder, porque eles montaram todos os tentáculos. Eles ocuparam todos os espaços, inclusive o judiciário.
desembargador. Esses vídeos é para depois. Bom, como eu disse, o movimento Escola Sem Partido começou no ano de 2017. É uma ferramenta de combate, 2007, perdão, ferramenta de combate à doutrinação. E ele foi criado para dar visibilidade a um problema que atinge a imensa maioria das escolas e universidades brasileiras, que é a instrumentalização do ensino para fins ideológicos. Muitas pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade de cátedra. Vocês acham que professor tem liberdade de expressão dentro de sala de aula? Pergunta retórica. Não tem liberdade de expressão. O professor, ele tem liberdade de cátedra. O que é isso? Ele pode utilizar diferentes métodos, pode utilizar diferentes metodologias, diferentes métodos pedagógicos para ministrar a sua disciplina, mas ele não pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos, ou seja, do segredo da sala de aula, para instrumentalizar o ensino, para fins ideológicos, políticos e partidários. O cara pode ser lulista, o cara pode ser bolsonarista, o cara pode ser o que for, mas ele não pode levar isso para dentro de sala de aula. Se ele é um professor de matemática, ele não vai ficar falando de Paulo Freire, ou falando do movimento de esquerda que ele faz na sociedade, o trabalho que ele faz fora da sala de aula. Não, ele está ali para ministrar a sua disciplina. Ele tem a liberdade, sim, dentro da cátedra, de utilizar metodologias para ministrar a sua disciplina. E não pode passar disso. Se bem que hoje está tudo muito ideologizado, né? Você pega o professor de matemática, antigamente era 1 mais 1 igual a 2. Hoje até isso está em discussão. Esses dias eu assisti um podcast, foi até com o Lucas Pavanato, ele discutindo com uma transexual, e aí ele pergunta para ela, 1 mais 1 é igual a 2. Ela, não, mas isso é discutível. Quem te falou que 1 mais 1 é igual a 2? Meu Deus do céu, eles estão brigando até mesmo com a realidade está posta, não tem o que discutir. E nós precisamos resgatar essa pauta. Já existem inúmeros projetos espalhados pelo Brasil, nas assembleias legislativas. Aqui na Câmara Legislativa do DF nós temos um projeto do Escola Sem Partido, já houve até uma audiência pública. Esse projeto foi apresentado pelo distrital Rodrigo Delmasso, que hoje é secretário da Família e Juventude. E lá na Câmara Federal nós temos o projeto 246, que foi apresentado pela deputada Bia Kicis. Aliás, foi o primeiro projeto que ela apresentou na legislatura. Eu pedi para que ela fizesse isso, porque eu entendo que essa pauta é muito cara para quem tem uma visão do futuro. E a instalação da comissão especial não foi possível porque, enfim, o projeto foi apresentado em 2019, aí teve a pandemia, a reforma da Previdência, muitas discussões acontecendo, e na época a gente fez contato com o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, ele falou que não era possível a instalação da comissão, porque realmente outras pautas precisavam ser discutidas. Mas, muito mais do que apresentar um projeto de lei, muito mais do que fazer uma audiência pública ou apresentar uma frente parlamentar, o que importa é voltarmos a falar sobre esse movimento, que foi criado para salvar nossas crianças. Não é um movimento político, não é um movimento que vai beneficiar a direita. Não! A gente não quer revanchismo ideológico nas universidades, porque universidades e escolas é para produzir ciência, conhecimento, é pedagogia, não é ambiente para fazer eventos ou manifestações político-partidárias. Gente, eu acho que eu estou passando rápido demais. Eu tenho TDAH. Bom, trouxe aqui 2 exemplos para vocês de manifestação político-partidária em sala de aula. Vocês estão vendo essa professora aí com a camisa do PT? Eu estaria falando exatamente a mesma coisa se fosse uma camisa do Bolsonaro. Eu lembro que quando o Bolsonaro foi eleito, pastor, no Guará, um professor levou uma churrasqueira e levou bandeira do Bolsonaro, uma camisa, e aí o autor do movimento Escola Sem Partido se manifestou contra isso e foi criticado. É claro que se você for comparar o que acontece nas universidades e nas escolas, você vai perceber que existe um ambiente muito mais à esquerda do que à direita. Mas ele criticou porque escola, como o próprio nome sugere, escola sem partido. Não é lugar de fazer manifestação político-partidária. E essa professora aí é uma professora do Colégio Setor Leste, que fica aqui em Brasília, depois do Lulinha ter
vencido a eleição, ela fez aí uma manifestação político-partidária em sala de aula, né? Quis lacrar. E essa foto, acho que muita gente aqui já viu essa foto aí nas redes sociais, ela é bem antiga, de 2013, e vários professores levantando uma placa com os seguintes dizeres: sou professor e vou falar de gênero para o seu filho e sua filha. Escancarado, eles não têm medo. Sou professor e vai falar de gênero para o seu filho. Porque às vezes o pai, que, enfim, vai deixar o seu filho na escola, ele não tem essa preocupação de acompanhar de perto todo o processo pedagógico que acontece de fato ali em sala de aula. Você deixa lá o seu filho, mas toma cuidado, porque daqui 6 meses, especialmente se ele for um cristão, ele vai estar defendendo aborto, ele vai estar defendendo feminismo. Ele vai estar defendendo tudo que não presta, tudo que nós condenamos. E é fácil. Sabe o que é triste? É triste você pensar que dentro da sua casa você criou o seu filho, acompanhou o crescimento, toda a evolução, e aí de repente ele começa a ir para a escola, começa a entrar na universidade, e dentro de 6 meses, cara, o seu filho está comprando briga dentro de casa. O seu filho está botando o dedo na sua cara. Esses dias eu estava lendo um artigo do professor Olavo, e ele fala sobre personalidade e sobre coragem. Ele diz o seguinte, que personalidade e coragem são 2 coisas que andam juntas. Você está dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente escolar. O que é coragem? Coragem é você enfrentar 500, 600 alunos que querem te levar para o grupinho deles e dizer: não, quem está certo é o meu pai e minha mãe. Isso é coragem, cara. É você obedecer quem está dentro da sua casa, te ensinando, te apontando o melhor caminho. Isso é ter coragem, isso é ter personalidade. Então, a coragem em algum momento vai ser testada. A personalidade em algum momento vai ser testada na sua vida. E para nós que somos jovens, aqueles que ainda estão em formação dentro das escolas ou nas universidades, em algum momento a sua personalidade, a sua coragem vai ser treinada, vai ser testada. Eu trouxe um vídeo aqui de um reitor. Aliás, antes de passar esse vídeo, vocês viram que recentemente o Deltan ele foi impedido de ministrar uma palestra sobre liberdade de expressão dentro de Universidade Federal do Paraná. Aliás, a universidade que ele foi aluno. E sabe o que o reitor, gente? Eu estou falando do reitor, eu não estou falando de um professor ou de um movimento coletivista dentro da universidade. O reitor, ele disse que o Deltan não era bem-vindo na universidade, que o movimento de extrema-direita não era bem-vindo. O cara ia ministrar uma palestra sobre liberdade de expressão e foi impedido de falar. Vejam esse vídeo. Eu tenho 34 anos nessa instituição. Nunca vi uma festa de pelado. E se tiver, me chame. Cada vez que um aluno acende um baseado numa universidade brasileira e no mundo inteiro, estudantes fumam baseado. Em todas as universidades do mundo, mas cada vez que um estudante acende um baseado, levantam-se as vozes do moralismo. Olha aí, fumadores de maconha! Quanta bobagem, meu Deus! Eu tive um colega no curso de medicina lá da UF, há 40 anos atrás. Ele fumou a Bíblia da mãe, gente. Olha a Bíblia da mãe. Pois esse miserável fumou de Gênesis a Apocalipse. É assustador, né? Um reitor de uma universidade falar tanta baboseira e atacar o cristianismo, sobretudo. E o pior disso tudo é que ele ainda é aplaudido. Supostamente por muitos filhos de mães que nem sabem o que está acontecendo. Porque a gente só ficou sabendo do vídeo, a gente só ficou sabendo dessa palestra aí porque algum aluno gravou. E eu vou chegar lá.
Se puder voltar, por favor. Outra escola, alfabetização. Crianças, gente, crianças. Prontinho. Pessoal, eu trouxe esses dois exemplos porque aconteceu em escolas públicas infantis. E a gente só ficou sabendo, evidentemente, né, chegou até o conhecimento da Escola Sem Partido, algumas ações foram movidas, e a gente só fica sabendo porque, graças a Deus, a gente tem um mecanismo de gravação, que eu vou chegar daqui a pouquinho lá. É uma coisa que é muito difícil de ser trabalhada nas escolas. Eu trabalho na educação infantil e, para quem não sabe como, eu quero que me procure, porque eu tenho feito um projeto sobre questão de gênero com os meus alunos de 5 anos. E nós estamos trabalhando com as coisas simples que eles trazem de casa, que são os papéis, né, masculino e feminino, que eles têm nas casas dele. Então, na verdade, o que eu queria deixar de recado aqui é que a questão de gênero está sendo trabalhada nas escolas. Está sendo trabalhada nas escolas. São poucas pessoas que querem falar sobre isso, mas aquelas que querem estão fazendo com muita dedicação. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Vocês observaram o que ela disse? Não importa. Não importam as regras. Se não tiver a palavra gênero no plano de educação, mesmo assim vai ser ministrado em sala de aula. Sem o consentimento dos pais, inclusive. E o pior é que todas essas barbaridades acontecem sem o acompanhamento dos pais. Porque os pais, eles confiam que o filho está indo para um ambiente seguro. Um ambiente onde ele realmente está sendo formado para ser um cidadão no futuro. Próximo. Isso aqui aconteceu... Pode passar. Um professor de uma escola pública de Brasília pediu a alunos de pouco mais de 10 anos de idade uma redação sobre sexo. Só neste ano, 10 professores foram afastados por denúncias de assédio sexual e moral na rede pública do Distrito Federal. As fotos são do quadro de uma turma de 6º ano da escola. Algumas partes tiveram que ser borradas por causa dos termos pornográficos que teriam sido escritos pelo professor. Wendel Santana, de 25 anos, dava aula de português quando passou a tarefa no quadro, uma redação. Esse professor, de 25 anos, formado na Universidade de Brasília, depois você pesquise, tem a matéria completa. Ele diz o seguinte: eu aprendi isso na universidade. Eu aprendi isso na escola. Percebem que é um ciclo vicioso. Ele doutrina, ele é doutrinado e vai doutrinar. Esse vídeo todos vocês já conhecem. Vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito. Viu? Toma, família brasileira. Vambora, gente. Viu? Toma, família brasileira. Viu? Toma, família brasileira. Vocês vão ficar aí pensando. O direito de gravar as aulas é um direito constitucional, porque nós acreditamos no princípio da publicidade. E o direito de gravar as aulas quebra o segredo da sala de aula. E não existe direito à intimidade na sala de aula. Gravar as aulas é algo positivo para os estudos. Eu sempre gravei aulas, tanto no ensino médio como na faculdade. É um direito constitucional, porque existe o princípio da publicidade. A sala de aula não é segredo. Os pais precisam saber, até porque é um direito deles, de saber o que estão ensinando para os seus filhos. E está lá no ECA, Conselheiros Tutelares, fiquem atentos, porque
o artigo 53 diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição dos processos educacionais. E aí eu trouxe algumas informações que eu posso depois passar para o pastor Anderson, para compartilhar com o projeto, que é o artigo 12.4 da Convenção Americana, que trata sobre os direitos humanos, né? O Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, que fala que os pais, e quando for o caso dos tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que estejam de acordo com suas próprias convicções. Além da doutrinação política, existe também a doutrina religiosa, porque os professores muitas vezes se aproveitam do ambiente de sala de aula para mudar a mentalidade, para que eles aceitem quebra de protocolos, quebra de padrões e ataques a religiões. E isso acontece porque a aquisição de independência em relação aos pais, ela começa ali na adolescência. O cara está com 13, 14 anos, então ele já quer criar asas para voar, ele já quer ficar um pouco distante do caretismo dos pais. E se eles encontram um espaço onde tudo isso é oferecido para eles, espaço da sala de aula muitas vezes, eles abraçam e começam a se distanciar. Ao saber que os alunos estão informados sobre os deveres do professor e que seu discurso pode estar sendo gravado, o professor vai pensar 10 vezes antes de fazer politicagem em sala de aula. É ou não é? Com certeza. E um dos mecanismos que a gente utiliza para denunciar casos de doutrinação, como todos esses que vocês viram aqui na apresentação, é a notificação extrajudicial, que você que é pai, mãe, que tem conhecimento de um caso desses, pode fazer. Pais, mães e responsáveis podem apresentar na escola, né, tanto para a direção da escola, coordenadores, aos professores do seu filho menor matriculado em escola pública ou particular. É um mecanismo jurídico que impede esse processo de doutrinação em sala de aula. E aqui estão o que é basicamente o Escola Sem Partido. Eu fiz toda essa apresentação para dizer que o Escola Sem Partido é simplesmente um cartaz a ser afixado em todas as salas de aula com deveres do professor. E aí estão, depois eu posso passar para vocês, né? Esses são supostos direitos que os professores acham que têm em sala de aula. Ele poderá se aproveitar da audiência cativa para fazer manifestação política, poderá favorecer, prejudicar ou constranger alunos em razão de suas convicções, poderá fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Ao tratar de questões políticas, socioculturais, ele não será isento. Espaço de sala de aula hoje, infelizmente, não é isento. Os professores se aproveitam dessa audiência cativa. E ele poderá permitir que os direitos assegurados em todos esses itens anteriores sejam exercidos por estudantes ou terceiros. Esses são supostos direitos, mas nós temos os deveres, o que está previsto na Constituição Federal, o que está previsto no Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. E eu encerro com um vídeo da ex-procuradora de Direitos do Cidadão, Débora Duprá, que disse claramente que as crianças não pertencem às famílias, que as crianças pertencem ao Estado. Vejam só. Aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação. Uma procuradora de direitos do cidadão, que tem como princípio, pelo menos essa é a lógica, de zelar pelas crianças, de zelar pelas famílias, pelos direitos que as famílias têm, falando que as crianças pertencem ao Estado e não às famílias. É muito assustador. Bom, eu tive que correr um pouquinho, pessoal, porque a deputada Júlia Zanato vai ter que se ausentar, e aí ela vai começar a palestra dela, mas eu agradeço pelo convite, pastor Anderson, a igreja, agradeço ao projeto social aqui em Samambaia, e qualquer coisa, se quiserem seguir, acompanhar um pouco do meu trabalho nas redes sociais, é uma das minhas pautas principais, é o combate à doutrinação em sala de aula, porque eu passei por isso em sala de aula, por diversas vezes, eu tive que fazer esse enfrentamento, e eu quero
continuar com esse trabalho. Eu não quero que esse movimento Escola Sem Partido morra, que ele seja esquecido. A gente precisa voltar a falar do movimento. Só de falar, só de fazer palestras, só de você orientar pais sobre os direitos que eles têm sobre os seus filhos, já é um grande passo na nossa sociedade. Então, agradeço demais, viu, pastor Anderson?